amores, tudo bem com vocês? Demorei, mas voltei. Bom, depois de bastante tempo sem fazer vídeo, o que me mobilizou a voltar foi toda a repercussão em torno da história da mulher da casa abandonada. Eu ouvi o podcast, de fato fiquei extremamente intrigada, assim, me prendeu. Eu tenho muita dificuldade com podcast, mas a história e a maneira como ela foi conduzida me prendeu bastante. E aí a gente começou a ter as repercussões, né, de toda a história, né? A história foi começando a acessar as pessoas que não ouviram o podcast, né? A mídia, enfim, com todo o seu sensacionalismo, foi se apropriando também dessa história. E aí é muito interessante, né, que a gente tá falando de uma mulher que vive numa casa abandonada, né? Não tem spoiler, né, gente, porque é uma história real e acho que tá todo mundo acompanhando. Uma mulher que vive numa casa abandonada e que descobriram que ela foi, escravizou, né? Ela estava sendo procurada pelo FBI por trabalho análogo à escravidão. E aí é muito louco como a questão da escravidão, né, que deveria ser o centro de toda essa discussão, ela vai ficar para trás, né? E de repente a Margarida, que é uma criminosa, ela passa a ser tratada como excêntrica, como um ícone pop, e passa a ser protegida pelos seus iguais, né? Um exemplo claro disso é que recentemente a Luísa Mel, que foi na casa para salvar os animais que estavam ali em risco, né, os cachorrinhos, ela fez uma enquete no Instagram dela perguntando se a Margarida devia ou não ser perdoada pela escravidão, né? E aí a gente entra numa questão bem complicada, né? Porque é óbvio que ela faz um trabalho incrível com relação ao resgate dos animais, mas quando ela se questiona, né, se ela deveria ser perdoada por um crime como a escravidão, a gente coloca os negros numa condição de sub-humanos, né? Que na verdade é a condição que foi dada a eles aí desde os tempos da escravidão. Alguns autores eles ajudam a gente a entender um pouquinho melhor essa situação toda, né? A Cida Bento, ela é uma delas e ela vai explicar essa situação, né, de ser protegida pelos seus iguais através do conceito de pacto narcísico. Esse conceito é uma aliança inconsciente, né, intergrupal, então nesse caso no grupo de brancos, que ela vai ser caracterizada pela negação do racismo, pelo silenciamento e pelo esforço permanente, né, de manter o negro excluído, né, moral ou afetivamente, econômica e politicamente do universo social, né. E aí isso tudo acontece por quê? Porque dentro da nossa sociedade, o branco, ele é visto como norma, né? E ser branco no nosso país é um lugar de privilégio e é um lugar de silenciamento. Essa identidade branca, ela vai ser vivida imaginamente como se fosse uma herança herdada, né? E essa herança tem um potencial que vai conferir, né? Que vai dar aos direitos aos indivíduos brancos alguns poderes, privilégios, né? E esse lugar de privilégio é o que a gente vai chamar de branquitude. É um lugar de vantagem estrutural do branco dentro de uma sociedade, né, como a nossa, que é marcada tanto pelo colonialismo, pela colonização, quanto pelo racismo, né? A gente tem dois tipos de branquitude. A gente tem a branquitude crítica e a branquitude acrítica. A branquitude crítica é esse lugar de privilégio, mas as pessoas que fazem parte desse grupo são pessoas que reconhecem a questão da raça como importante, reconhecem, né, o racismo no nosso país, vão em busca de se aliar aí na luta antirracista. E no outro ponto a gente tem a branquitude acrítica, que ela vai acreditar na superioridade e na supremacia branca. O que é importante a gente ressaltar? Que não é porque o branco, né, vai reconhecer seu privilégio, vai entrar na luta antirracista, que ele vai conseguir renunciar a esse privilégio, né? Porque a nossa sociedade ela foi estruturada aí dessa maneira.
Uma prova clara disso é que os pesquisadores do século XIX, eles tinham duas afirmações com relação ao porquê o negro foi escravizado. A primeira delas era que o negro era escravizado porque ele era fisicamente inferior, e a segunda era que eles não eram fisicamente inferiores, mas como eles foram escravizados, eles ficaram psicologicamente deformados, né? Agora, o curioso é que nenhum pesquisador, e aí diga-se de passagem que a maioria desses pesquisadores são pesquisadores brancos, né? Que nenhum pesquisador dessa época apontou a existência, né, de uma deformação da personalidade do escravizador, né? Então, eu estou apontando que o negro ele teve a sua personalidade deformada, né, por conta da escravidão. Mas o escravizador, né, aquele que escravizou, né, o branco, ninguém se preocupou em estudar se ele tem ou não a personalidade deformada. E, de uma certa maneira, a gente está fazendo o mesmo com a história da Margarida, né? Pois a gente está mais preocupado com a sua excentricidade, né? Isso nos choca muito mais do que o crime que ela cometeu. Aí nós voltamos pro pacto narcísico, né, que vai justificar não apenas o silenciamento dos brancos com relação ao racismo, mas como existe uma naturalização dos negros em determinados espaços, como, por exemplo, o trabalho doméstico, né, que é um resquício da escravidão, e a sua desnaturalização em outros espaços, como, por exemplo, o meio acadêmico. Recentemente, no início desse semestre, eu e mais uma professora negra fomos convidadas para dar uma palestra, uma formação para os nossos colegas sobre racismo. E nós éramos 75 professores e 4 apenas eram negros. Então é isso, né? Por que a gente vê tantos negros em alguns espaços, como por exemplo no trabalho da limpeza, né? E por que a gente vê poucos negros no espaço acadêmico, né? Que é um trabalho que não é o trabalho manual, né? Ele é o trabalho intelectual. A mão do negro ela vai estar muito vinculada, né? Principalmente a mão da mulher negra, a mão da limpeza, né? 64% das empregadas domésticas do nosso país são negras. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma relação de dominação, de subjugação, de inferiorização dos corpos negros que vai marcar de maneira profunda a formação do nosso país. E essa deveria ser a discussão do podcast, né? A dessa trabalhadora como objeto, a dessa trabalhadora como alguém que é socialmente coisificada. Só que a gente está vendo que não é isso que está acontecendo. Um outro autor que vai ajudar a gente a entender essa questão é o Robin DiAngelo. Ele vai trazer um conceito que é o conceito da fragilidade branca. Esse conceito, ele vai falar que fragilidade branca são comportamentos defensivos aí, que são utilizados pelas pessoas brancas, quando elas quando elas são expostas de alguma maneira a uma situação de estresse racial, ou quando a superioridade branca e os seus privilégios, eles são questionados. O que a gente observa no episódio do podcast, que a Margarida é entrevistada, né? Porque ela afirma que a empregada era como uma amiga, era alguém da família, e aí ela começa a entrevista se definindo, né, de uma maneira extremamente ensaiada, né, e vou até pegar aqui a cola para falar exatamente o que ela disse, né, que ela vai se definir como alguém que faz prevalecer o que é bom e o bem, o que é belo, o que é justo e o que é certo. E o quanto essa fragilidade branca vai nascer dessa ideia aí de superioridade que foi construída aí no decorrer, né, da história da sociedade como um todo e mais especificamente no nosso país, que tem aí algumas particularidades com relação a como a escravidão foi tratada e após, né, pós-abolição, né, e tudo isso. Uma coisa que é importante, né, ressaltar é que a branquitude ela não é uma questão do plano individual, ela é algo que vai estruturar a nossa sociedade. E aí, como ela estrutura a nossa sociedade, ela vai produzir subjetividades. E vai produzir subjetividades, obviamente, de maneira completamente distinta para o negro e para o branco. E por fim, né, a gente precisa parar de tratar a Margarida como um ícone pop, né?
e lembrar que a história de terror, né, que é apresentada pelo podcast, não é a história de uma mulher excêntrica que vive numa casa abandonada, num bairro nobre de São Paulo. Que a história de terror, na verdade, é a história da escravidão, né? E é isso, gente. A proposta desse vídeo é a gente talvez, né, parar e refletir sobre o que a gente de fato devia estar discutindo aí com relação a essa história, né? E que é a história da mulher da casa abandonada, né? E não a história da criminosa escravagista de Higienópolis, né? Isso também diz muito sobre esse lugar da branquitude, sobre esse lugar de privilégio. É isso, gente. Queria, né, agradecer quem ficou até aqui. Se vocês puderem compartilhar, curtir, enfim, aquelas coisas de sempre. Quando eu volto? Não sabemos. Mas é isso. Queria agradecer a todos vocês, um beijo e que o afeto siga nos afetando.